Olá, seja bem-vindo ao Delaware Podcast. Hoje nós vamos falar sobre SAC, que é uma solução SAP Analytics Cloud. Então, se você tem interesse aí em gestão de dados, tem esse problema dentro da sua empresa, vai tirar todas as suas dúvidas aqui hoje com o Wagner de Mello. Ele que é especialista em planejamento na Delaware Brasil. Wagner, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marília. É muito bom estar aqui contribuindo com vocês com esse tema, né? O pessoal às vezes tem muita dúvida, o que é o saque, o que ele pode fazer. Então, espero contribuir bastante aí com essa jornada ao longo do podcast. Com certeza. E eu quero já começar te fazendo essa pergunta. Para quem acabou de chegar, nunca ouviu falar, porque saque a gente pensa em atendimento ao cliente. E eu já sei que não é por aí. Então conta pra gente, o que é o saque? Perfeito, Marília. Hoje, o SAC ele é a ferramenta, a gente está chamando ele de queridinho da SAP, né? Ele é uma ferramenta que ele unifica alguns cenários ali dentro do cliente. Então, ele é uma ferramenta de front-end da SAP, tá? E ele atende, basicamente, ali a gente vai falar de 3 pilares. O pilar de BI, de Business Intelligence, com toda a parte de relatórios, construção de indicadores, dashboards, toda essa parte de visualização, né? Então, ele é bem forte ali, tem um potencial de visualização bem amplo. Ele tem também um segundo pilar, né, que a gente foca em planejamento. Então, dá para se fazer planejamento financeiro, orçamentário dentro da solução e outros planejamentos. Então, um planejamento, por exemplo, comercial, um planejamento industrial. A gente consegue fazer N cenários de planejamento. E o terceiro pilar a gente chama de predição. Então, ele traz recursos de machine learning, algumas coisas de inteligência artificial dentro da solução, né? E a SAP consegue fazer ali uma caixa preta, onde facilita para o usuário também a adoção disso, né? Hoje a gente vê muitos cenários que quem faz predição é só um cientista de dados, né? Tem que ter um linguajar muito técnico. E não é isso, a SAP tenta simplificar esse pilar também para trazer algo out of the box, que a gente chama, né? De fácil utilização, já pré-pronto. Então, o SAC, ele tem essa amplitude dos 3 cenários. Diferente de outras soluções de mercado que às vezes tem só o pilar de BI, a gente traz tudo isso dentro da mesma solução. E tudo começa numa empresa pelo planejamento. Então, conta pra gente de que forma o SAC pode ajudar a empresa, independentemente de porte ou segmento, a fazer um planejamento. Seja ele, como você comentou, de operações, orçamentário, né? De que forma ele pode ajudar a gente a construir esse planejamento? Perfeito, pessoal. Então, o SAC ele tem ali soluções, né, de planejamento, onde a gente consegue pegar ali cenários mais simplificados. Então, por exemplo, um planejamento de despesa, um planejamento financeiro ali que seja colaborativo, onde cada gestor, por exemplo, tem uma participação dentro da construção desse resultado. Então, a gente tem cenários onde tem fluxos de aprovação, a gente desenha isso junto com os clientes. Então, assim, a gente consegue ter aprovações a nível de gerência, ferramenta de forma colaborativa, colocar comentários, o porquê que esse número variou em relação ao meu orçamento, né? Então tem todo esse cenário dentro da solução, mas a gente tem cenários mais robustos de planejamento. Então, por exemplo, uma empresa do setor agro, que ela quer fazer todo o orçamento em relação à próxima safra, passando ali por cenários de planejamento de despesa, um planejamento agrícola que envolve vários cenários complexos dentro da solução, um planejamento industrial ou um planejamento de RH, por exemplo, né? A empresa fala assim, olha, eu quero trabalhar aqui com aumento de operação, o quanto isso vai me custar em relação a pessoas. Então, a gente consegue trabalhar ali de uma empresa pequena ou empresa grande e de cenários menos complexos a cenários mais complexos, com uma robustez ali, um processo bem definido, onde todo mundo consegue acompanhar e ver em que etapa a gente está ali do planejamento, variações, então, o quanto eu fugi do meu plano, como eu vou fazer um forecast para readequar esse processo para que a gente consiga cumprir as metas de longo prazo, né? Então, o SAC ele consegue abranger tudo isso dentro de uma única solução. E quando a gente pensa em planejamento, a gente precisa ter ali um cenário mais otimista e um pessimista. Como é que o SAC ajuda nessa tratativa ali de simulações de cenários diversos? Perfeito. Então, o SAC ele consegue trazer ali cenários onde você constrói esse planejamento, tá? Seja num nível detalhado ou seja num nível mais macro, e ele permite você criar
N versões de simulação. Então, Wagner, eu quero, igual você falou, criar uma versão pessimista, tá? Considerando, por exemplo, algumas contas reajustadas pelo IPCA, onde eu vou considerar o IPCA em X% dos últimos 12 meses, né? Ou dos próximos 12 meses, desculpa. E eu quero considerar uma versão otimista, onde eu vou considerar um cenário inflacionário diferente, vou considerar o dólar, por exemplo, como uma premissa diferente. Então você consegue ali simular N drivers de formas diferentes, cada uma afetando uma parte da sua operação. Eu quero aumentar quadro ou reduzir quadro. Eu quero aumentar dólar, reduzir dólar. Eu quero trabalhar, por exemplo, aumentando as vendas ou reduzindo ali a venda, porque eu sei que podemos passar por um cenário ali um pouco mais difícil economicamente. Então você consegue simular tudo isso e criar versões até comparativas, né? Wagner, além do meu realizado e orçado, eu posso comparar com a minha versão otimista de quando eu fiz lá no começo de 2024? Sim, você pode. Então todo esse cenário ele consegue ser construído e acompanhado pelos gestores. E uma vez feito o planejamento, a empresa já sabe ali quais são suas metas, os seus objetivos, onde ela pretende chegar. Como é que o saque me ajuda a chegar até lá? Porque uma coisa é saber onde eu quero chegar. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas ok, check, eu sei onde quero chegar. E aí, como é que o saque vai me ajudar a entender se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer ajuste de rotas? Sim. Hoje, o saque, as empresas, elas passam por um ciclo orçamentário ali, né? Constroem todo o orçamento do próximo ano ou da próxima safra, ou enfim, cada empresa dentro do seu cenário. Mas a gente tem que entender que o saque ele não é uma implementação ou uma utilização somente no momento do orçamento. Tá? Então, Wagner, não é assim, eu quero construir o orçamento, gerei o número e depois eu vou só acompanhar através dos meus relatórios. Ele tem sim essa possibilidade, mas a ideia é que o saque ele facilite a mudança de rotas também. Então, assim, você planejou um cenário, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Então, você tem um forecast, seja ele trimestral, seja ele mensal. E assim, Wagner, no meu primeiro mês, infelizmente, a gente errou, mudou o cenário econômico, a gente não vai atingir ou a gente vai ultrapassar aquela meta que a gente estava prevendo, né? Então, você constrói um forecast e como eu vou mudar esse meu planejamento, como eu vou traçar essa nova rota. Então, você usa o saque com periodicidade, não é uma vez no ano só na construção do orçamento. Tá? Então a gente pode usar ele para isso. E ele corrige essa rota, refaz ali indicadores e etc. para a gente traçar o rumo correto. Não adianta a gente achar que, pelo fato de eu ter traçado uma meta, eu não posso pivotar um pouco esse cenário, né? Então a gente tem que ir no cenário realista, seja ele otimista ou também mais pessimista em relação ao que eu tinha feito lá no começo. Tá? Então o saque ele é uma ferramenta que pode ser usada ali diariamente para apoiar as empresas na tomada de decisões inteligentes, tá? Até porque cisnes negros de vez em quando aparecem por aí e a gente precisa sempre refazer, né, o nosso planejamento para chegar ali nos objetivos desejados. Agora, você comentou que são 3 pilares: planejamento, BI e predição. Vamos explorar um pouquinho essa questão do BI, porque normalmente quando as pessoas pensam em gestão de dados, elas pensam automaticamente nisso, nessa geração de relatórios com dados bem precisos. Quais são os diferenciais do saque dentro desse pilar? Bacana. Eu gosto de comentar, né? As empresas falam assim, o que o BI vai, por exemplo, me trazer de ganhos ou não. Então, quando a gente fala de BI, primeiramente uma empresa que, vamos pensar assim, uma empresa que ela já está estruturada, tem um processo de dados ali bem definido, ela tem uma cultura, por exemplo, uma governança sobre isso, né? Então, ela vai ter com o saque ganhos tecnológicos, é uma ferramenta bem robusta em relação a visualizações, por exemplo, gráficos, dashboards. A SAP tem cada vez mais melhorado isso e trazendo novos recursos. Eu tenho edições de vídeo lá dentro, eu posso montar apresentações a partir de um dashboard que eu já criei. Então, ela tem N funcionalidades dentro de BI. Então, a empresa que ela já está estruturada, ela consegue ali ter ganhos tecnológicos, eu diria, né? E se preparar ali para novos passos dentro dessa jornada. E para a empresa que ainda não está estruturada, o que a gente gosta de comentar, o BI ele dá luz a vários problemas e gargalos da operação.
Então, uma vez que você criou o BI, por exemplo, dentro de um cenário logístico, né? Eu tenho um cenário, vou dar um exemplo, de pedidos onde eu tenho gargalos. Eu não consigo saber exatamente se o meu pedido está saindo e sendo entregue dentro do prazo correto, se tem pedidos que estão engargalados aqui dentro da minha operação e está demorando para chegar lá no cliente. Então a gente consegue criar ali relatórios e painéis onde a empresa consiga acompanhar essa operação e ver o gargalo. Então, geralmente em uma implementação de BI, a empresa identifica gargalos na operação. E aí você vai me falar assim, Wagner, quais são os ganhos? Então tem um ganho de valor imenso, principalmente nessa correção da operação para reflexo. Então a gente dá luz a esses problemas voltando ao BI. Estancar a sangria antes que a coisa comece a tomar uma proporção maior e, com certeza, criando aí grandes prejuízos para uma empresa. Do ponto de vista da predição, porque quando as empresas começam a se atentar a essa questão da gestão de dados, a primeira coisa que elas pensam é exatamente sobre isso. Opa, será que eu vou conseguir aqui predizer algo, antecipar algo para tomar decisões melhores? Perfeito. Dentro do SAC a gente tem ali algumas suítes de ferramentas, não falo suítes de ferramentas, de funcionalidades. Então a gente separa um pouquinho ali. O que é planejamento? Então assim, Wagner, realmente eu quero planejar com um dólar mais caro, com outro cenário econômico, com uma outra demanda de produção, por exemplo. E a gente tem cenários de predição. Então, assim, o SAC ele tem ferramentas de predição. Eu quero pegar, Wagner, um grupo de contas que eu tenho aqui e de acordo com todo o histórico, o SAC ele faz o estudo de toda essa base. Eu quero pegar 1, 2, 3, 4, 5 anos de histórico e eu quero projetar ali 12 meses para frente dentro desse cenário, né? Então a gente pode usar isso, por exemplo, no varejo. Eu tenho uma venda de produtos que, Wagner, eu sei que ela é sazonal, eu sei que tem ali momentos do ano em que essa venda é maior, que essa venda é menor, ou que o produto ele se sensibiliza de alguma forma de acordo com algum comportamento. Então, na predição, o SAC ele tem recursos que ele lê essa base, ele faz um estudo, um treinamento dessa base e ele aplica isso para predizer volumes futuros, né? A SAP traz alguns cases de predição, por exemplo, no setor bancário, onde você consegue falar assim, faça a leitura dessa base de dados que eu tenho de clientes e todos os clientes que tiveram turnover, por exemplo, em 2023 e até esse momento em 2024, por exemplo, né? Então ela lê toda essa base de turnover e ela fala assim, olha, ok, eu identifiquei as características dos clientes que tiveram um turnover no banco, tá? E agora você pega essa base de clientes que eu tenho hoje e lendo ela, qual é a possibilidade ou qual é a predição que eu tenho para que determinados clientes tenham esse turnover. E aí ela identifica, olha, dentro dessa sua base de 1 milhão de clientes ativos do banco, de acordo com as movimentações ou com todos os parâmetros ali, esse cliente pode ter uma possibilidade de turnover, esse outro cliente também. Então, assim, você consegue predizer e tomar já alguma ação relacionada a isso. Esse é um exemplo de case que a SAP traz com predição. Informação é poder, né? Então, se você não tem dados organizados na sua empresa, provavelmente está perdendo espaço no mercado. E eu queria que você comentasse qual é o perfil das empresas que se beneficia dessa solução, tanto olhando do ponto de vista de porte, quanto também de segmentos, porque dado hoje, as pessoas já se atentaram que todo mundo precisa, mas olhando para o SAC, onde ele se encaixa melhor? Hoje a gente tem companhias ali de pequeno e grande porte que utilizam o SAC, porque ele não depende de um ERP em específico para ser utilizado. A empresa pode trabalhar, eu tenho um banco de dados externo, ela pode fazer uso disso para fazer os seus relatórios, para fazer o seu planejamento também. A empresa utiliza ECC, consegue também fazer uso dessa solução. Se a empresa estiver no S4 também. Então, ele é um sistema de alta conectividade, tá? Se eu não me engano, ele conecta com mais de 30 fontes diversas dentro do SAC. Então, não precisa ser só uma solução SAP. Não precisa ser uma solução SAP. Qualquer empresa que tenha dados, seja ele em planilha, seja ele em um banco de dados, seja ele dentro do próprio SAP, a gente consegue trazer esses dados e dar luz a esses problemas, tá? Ou em processos de
planejamento ali, também a gente consegue trabalhar tudo isso independente do cliente. E qual que é o melhor momento para adotar a solução? Porque as empresas ali, ao longo de sua vida, elas passam por momentos bastante diversos. Ok, que todo mundo já sabe que dado é o novo petróleo, né? Que a gente não pode ficar de fora dessa onda. Mas como é que a gente entende ali o momento, a dor específica de cada empresa? Isso. Marília, na consultoria, eu diria que a gente atende ali a dois, vou separar em dois perfis de empresa, né? Tem a empresa, vamos colocar em pilares, né? Então, eu tenho ali cultura, processos e tecnologia. Então, tem empresas que elas já têm a cultura voltada para dados. Elas já entendem que elas já têm uma base estruturada, que elas já têm o processo definido ali, e ela quer usar a tecnologia Wagner. Eu quero ir para o saque para um ganho tecnológico. Então, para essas empresas, ela tem ela potencializa a inovação tecnológica. Então, mesmo que ela já tenha processos, o processo ele sempre pode ser melhorado, né? Então, com uma tecnologia que ela tem novas funcionalidades, que ela avança ao longo do tempo e tem inovações que trazem ganhos, a empresa ela consegue potencializar, melhorar alguns processos e já fazer parte de um grupo de pessoas, de empresas, que está apto a novas tecnologias. Então, daqui a pouco vão ter funcionalidades ali a mais de inteligência artificial e ela já vai fazer usufruto de toda essa solução, tá? Fora isso, tem clientes que vêm conversar com a gente que eles estão no caos. Então, não tem essa cultura de dados, eles ainda não têm um processo muito bem definido. Então, a Delaware, como um parceiro, como consultoria, a gente tem que ir nesse cliente, entender a dor dele hoje. É uma governança, você ainda está nesse estágio inicial, então a gente ajuda a identificar em que momento ela está, falando assim, olha, então a gente vai fazer um trabalho na base de dados, vamos entender o que você tem, como a gente extrai essa informação da melhor forma, né? E criar um processo ali estruturado em relação a dados para que a gente consiga dar luz a esses problemas e começar a corrigir o cliente nessa jornada de inovação. Então a gente tem esses dois momentos de empresa que a gente poderia trabalhar. E então, independentemente se a sua empresa está reinando no caos ou se ela já está caminhando rumo à gestão de dados, o saque com certeza pode te ajudar. E eu queria explorar com você, eu ouvi rumores de que a SAP está lançando uma nova solução, que é o BDC, né, o SAP Business Data Cloud, e eu queria entender com você se essa solução ela vai matar o saque, se ela vai agregar, como é que fica aí esse portfólio de soluções? Perfeito. Como eu comentei no começo, hoje o SAC ele é o queridinho da SAP, né? Ele é a ferramenta de front-end ali que a SAP adota com muito carinho. E hoje o BDC ele é uma solução que ele vai ter o SAC como uma ferramenta dentro desse portfólio, né? Então, quem tem o SAC não vai morrer. O SAC ele vai estar integrado no BDC, então você vai ter uma plataforma onde você vai conseguir acessar outras soluções, como por exemplo ali o SAP Databricks, como a parte do DataSphere vai estar lá dentro, e também o SAC vai ser uma dessas pernas que estará dentro do BDC. Pro cliente que adotar a partir do momento desse lançamento, provavelmente ele já vai estar integrado lá dentro, e para o cliente que já tem o SAC, mas ainda não tem o BDC, provavelmente vai acontecer um momento onde a SAP só vai fazer o plug dessa informação lá dentro do BDC. Não vai ter perda para esses clientes. Então não é uma solução concorrente, ele é uma solução complementar que vai ter o SAC como uma perna lá dentro. Legal. E vai acontecer uma migração, né? Porque hoje a gente tem o cenário das empresas que ainda estão no ECC e que tem um prazo para fazer a migração para o S/4HANA. Isso também deve acontecer com o SAC? Isso. Hoje a gente fala que, quando a gente fala, por exemplo, de obsolescência de algumas ferramentas, a gente tem, por exemplo, o ECC com uma data ali de desligamento. A gente tem o BPC, que é uma ferramenta de planejamento, que já tem as datas ali onde a SAP vai parar de dar manutenção nesses sistemas. O SAC, por outro lado, ele não é isso, ele é o destino dessas soluções, né? Então, a gente vai, o BPC, o cliente que for fazer esse desligamento, ele vai ter que migrar para dentro do SAC. E aí vai fazer um plano de migração ou vai reconstruir algumas coisas, né? Vai depender da estratégia do cliente. O SAC, pelo contrário, para o BDC, ele vai ser só uma adaptação. Como o BDC ele ainda
está para ser lançado, ele vai ter a release de lançamento, a gente ainda não sabe se vai ser se vai acontecer uma migração técnica, se precisa acontecer alguma funcionalidade para que ele esteja integrado lá dentro, ou se vai ser automático pela própria SAP, né? Ela vai lançar a partir do quarter X, quando tiver a release, o SAC ele já vai passar a ser integrado com o BDC. Então, ainda não ficou claro se vai ter essa migração técnica ou não, mas o que a SAP pretende fazer é ter isso de uma forma bem suavizada, né? Então, até fazendo um paralelo, tem um conceito da SAP muito interessante que chama Seamless Integration. Traduzindo aqui como semelhança ali, né? É uma integração semelhante. Então, dentro de todas as plataformas, e aí as soluções em nuvem, elas trouxeram uma facilidade com isso, ela tenta trazer em todo o seu portfólio, que a gente sabe que não são poucos, ela tem ali soluções de BTP, tem o SAC, tem o DataSphere, vai ter o BDC, é uma sopa de letrinhas, mas ela tenta fazer o quê? Wagner, todos os usuários, eles têm que ter uma experiência parecida, tá? Pelo menos para facilitar ali o ganho de aprendizado dentro da solução, toda aquela compreensão, eu acessei uma solução pela primeira vez, ela é bem parecida. Então hoje, se você entrar, por exemplo, no DataSphere, ele já mudou um pouco a página inicial e ele já fica mais próximo do BDC. Daqui a pouco vai acontecer com o SAC. Então, ela fala que assim, a curva de aprendizado de uma solução para outra, ela é muito curta, porque o usuário já está familiarizado. Então, a SAP ganha em custos de implementação, em adoção do usuário, né? Porque hoje a gente fala assim, o pessoal tem um ERP, e aí o pessoal tem, por exemplo, um aplicativo externo para gestão de RH, um aplicativo externo para gestão de treinamento, um aplicativo externo para algum outro tema. Cada um, ele tem uma barreira ali que a gente fala, que o usuário precisa aprender todos de uma forma que ele fala, olha, é completamente diferente a integração deles, a forma como eu mexo na transação, como funciona. Então, a SAP ela já tenta unificar isso e ela fala que, olha, quando você ganha na jornada do usuário, você acaba ganhando a empresa como um todo. Na cultura da empresa, a pessoa já adota o SAC como solução, porque ela fala, olha, eu sei que se eu for para uma outra solução SAP, ela vai ser bem parecida, eu não vou ter uma ruptura de entendimento, né? Então, isso facilita bastante toda a jornada dentro das ferramentas SAP. E já que o SAC é o queridinho, eu imagino que você tem aí bons cases de sucesso para contar pra gente, né? Estamos curiosos por aqui. Sim, sim, perfeito. A gente tem ali cases dentro do setor agro, por exemplo, onde o pessoal implementou ali grandes empresas fazendo planejamento orçamentário, então um planejamento de safra com a parte de planejamento industrial, planejamento agrícola, igual eu comentei, planejamento de RH. A gente tem empresas do setor de logística também que fizeram o planejamento dentro da solução. A gente tem empresas que trabalham só com a parte de BI, usando o SAC, mas na parte de relatório. A gente tem empresas, por exemplo, do setor atacadista, onde a gente teve ali ganhos relevantes dentro da operação, tá? Onde o cliente chegou para a gente com uma dificuldade, tá? Onde ele tinha um processo despadronizado ali, né? Ele não tinha trabalhava com várias planilhas, cada área para apuração de resultado, eles tinham uma metodologia diferente, então assim, ok, estava de acordo com o que se espera dentro da área, mas se você pegar numa visão financeira, você controlar isso, como que uma pessoa faz a apuração de resultado, como que a outra área faz, então trouxe ganhos de operação também para dentro da empresa. Então, a gente padronizou todo esse end-to-end da solução, né? Então, nasceu lá dentro da emissão da nota e entrou na empresa. A empresa já ajustou alguns processos para que toda a metodologia de apuração ela fosse padronizada e a gente conseguisse definir uma regra única para a empresa. A gente trabalha com uma métrica em que todo mundo ele é cobrado de acordo com a mesma métrica, né? Então, como que funciona o meu resultado, por exemplo, do RH? A gente tinha a questão de aluguéis, como que é distribuído isso. A gente padronizou tudo dentro da empresa e ela teve ganhos ali, além de apuração mesmo, né? Então, o período de apuração ele passou a ser menor e mais automatizado.
Então teve um processo bem definido, a gente conseguiu centralizar em menos áreas dentro da empresa, tá? E ela teve ganhos também na operação, porque ela mudou algumas coisas da operação que trouxeram ganhos e corrigiu aquele gargalo, né? Então hoje a empresa consegue ter uma divulgação mais rápida dos resultados, ela consegue, pelo fato de ter uma ferramenta, ela consegue divulgar isso para as áreas internas de uma forma mais fácil. Não é um Excel que vai sendo enviado por e-mail e aí uma pessoa tem um resultado, outra pessoa tem outra versão. Então a empresa acabou ganhando ali num landscape todo dentro dessa abordagem nova. Junto com o Ótimo. SAC. É o fim das planilhas, gente. Então, vamos aposentar Excel, né? Como o Wagner comentou, a gente realmente precisa fazer um upgrade na gestão. Agora, as empresas que já estão convencidas, elas querem o SAC. O que elas precisam ter? É só ligar para a Delaware? Porque você comentou que ela não precisa nem ter um ERP. Então, precisa ter algum outro recurso, uma equipe interna, né? Como é que é esse processo aí de adoção da solução? Não é um pré-requisito que a empresa tenha uma equipe interna de TI para a gente fazer um projeto a 4 mãos junto com o pessoal. Então, assim, a empresa que já está estruturada, que ela já tem essa cultura de dados, geralmente já tem alguma equipe de TI, né? E a gente puxa essa pessoa para próximo dentro do projeto, mas por absorção do conhecimento, né? Então, além da gente implementar, é importante que a empresa ela entenda o que foi feito, que tenha um ponto que conheça da ferramenta também, porque não é só comprei, instalei e tá pronto, né? A empresa precisa absorver aquilo também e divulgar isso dentro da cultura da própria empresa, né? Então, a empresa que já tem isso estruturada, a Delaware entra, a gente entende o cenário que o cliente quer atuar, se é planejamento, se é BI, qual é o cenário que ela quer dar luz ali para melhorias. Então, a gente dá toda essa consultoria e a gente tem um diferencial, a empresa às vezes tem um processo muito bem definido, né? E para ela funciona, para ela serve. A partir do momento que a gente vem com nossos consultores, com várias implementações de mercado, a gente consegue dar luz e falar, hoje o mercado ele usa essa melhor prática para esse cenário. Então a gente consegue, né, além da adequação do cliente, alguns direcionamentos sobre melhor prática e ele consegue também ter ganhos ali de processo. Tá? E para a empresa, igual a gente comentou que está no caos ali, também não precisa ter uma equipe. A Delaware vai lá com vocês, ela estuda o cenário, a gente faz geralmente com os usuários de negócio, né, para entender as dores deles, o que eles querem melhorar, etc. Tem toda essa passagem de conhecimento ao longo do projeto para a gente conseguir agregar em ambos os cenários. Ótimo, então fica o recado, né? Se tem interesse, já entra em contato lá com a Delaware, fala com a equipe do Wagner, porque com certeza a sua empresa vai se beneficiar muito do SAC. Agora, diante de todas essas soluções, eu fico com um certo receio. Quanto é que custa essa maravilha toda? O preço é muito elevado? Marília, a gente consegue trabalhar o preço dos clientes de acordo com a utilização dos clientes, tá? Então, hoje o SAC ele é vendido por licenças. Então, a Wagner, eu quero começar o SAC um pouco mais embrionário dentro da empresa para, enfim, eu quero ir a passos curtos para entender se a solução vai ter uma boa aceitação e etc. A empresa pode fazer a contratação do SAC de um número reduzido de licenças. A gente trabalha o projeto dentro do cliente, a gente atua e consegue entregar essa solução e conforme o cliente for tendo uma adoção interna e aí ele quer dar os próximos passos para dentro do SAC, a gente consegue, a partir daí, fechar outros pacotes com um número maior de usuários. Então, assim, a SAP, ela disponibiliza, acho que tem um pacote mínimo, por exemplo, de licenças, mas ela consegue depois incrementar 1, 2, 3, 4, e ela consegue... a partir do momento que você vai escalando, o preço unitário dessas licenças ele também reduz. Então, você pode ir dando fit da sua solução de acordo com a sua utilização, né? Para não pesar no bolso das empresas pequenas, principalmente, né? Você conduzir isso de uma forma gradual. Então, acho que isso é importante para as empresas. Tem para todos os bolsos, então não é por custo que você não vai levar essa solução para sua empresa. Agora, para a gente fechar, Wagner, o que a gente pode esperar de inovação dentro do SAC? Porque é algo que muda o tempo todo, a gente sabe que sempre tem novidades, a IA está trazendo um grande salto para isso. Então, eu queria que a gente fechasse aqui essa conversa falando um pouco sobre o futuro do SAC. SAC.
Perfeito, perfeito. Marília, eu falo que o saque hoje, eu gosto de fazer um paralelo quando a gente fala, por exemplo, de um sistema de um smartphone, né? A gente tinha os celulares antigos e aí veio o advento do smartphone, por exemplo. Então, o que mudou? Você faz a mesma ligação, você manda mensagem, hoje é o WhatsApp, não é mais a mensagem, né, que era cobrada por torpedo, por exemplo. Mas assim, qual foi o principal ganho? Porque acho que os smartphones, de acordo com o sistema operacional, eles já estavam preparados para uma nova inovação. A gente não sabia se naquele momento ia vir um Google Maps, ia vir um WhatsApp, e assim, o que isso revolucionou hoje, né? E aí eu gosto de comparar o saque com esse mesmo paralelo, né? O saque hoje ele é uma ferramenta em nuvem, né? Um SaaS, então ele tem as atualizações dele periódicas que a SAP disponibiliza, mas o fato dele estar em nuvem favorece muito desenvolvimentos e avanços tecnológicos. Então, uma pessoa que estava lá no BW, por exemplo, ela não vai ter acesso a novas funcionalidades de IA que a SAP está provendo, a não ser que ela vá para um BDC, para um DataSphere, para outras soluções. Então, o saque ele já está nesse contexto. Então, por mais que você talvez não faça uso hoje, ele está preparado para receber toda essa atualização tecnológica. Então, por exemplo, IA, né? A gente já tem funcionalidades de machine learning lá dentro do saque, tem funcionalidades de IA, e a gente tem, por exemplo, a Julie que vai entrar, né? Então tem várias soluções, e aí eu digo assim, amanhã, digamos que a SAP, né? Hoje a gente tem um número mágico, só fazendo um paralelo, que acho que é 73% de todas as transações mundiais financeiras passam por um sistema SAP. Então, hoje, o know-how está todo ali de todas as indústrias, né? Então, se a SAP voltar para a gente falar, olha, a gente identificou um potencial aqui de uma solução de IA voltada, por exemplo, em um setor industrial que resolve tal problema, dá para colocar isso dentro do saque? Ela vai colocar isso numa próxima release e as empresas já, sem custo nenhum, vão estar aptas a fazer uso dessa funcionalidade. Se você estiver obsoleto em relação a isso, talvez você não surfe essa onda dos avanços tecnológicos, principalmente com a IA nesse momento. Isso aí. Tivemos uma verdadeira aula hoje sobre o saque, que é a solução Analytics Cloud da SAP. Quem conversou com a gente foi o Wagner de Mello, ele que é especialista de planejamento da Delaware Brasil. E eu te convido para assistir outros episódios aqui do nosso Delaware Podcast e também ficar conectado com as redes sociais da empresa. Se você quiser, visite o site www.delaware.pro. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!